lembro que na minha adolescência eu tive muita dificuldade, né? Eu sofria muito, assim, por não conseguir conquistar tantos amigos, assim, conforme a maioria das pessoas, né? E se relacionar bem, entendeu? Então, aquilo ali não era uma coisa de não querer tentar. Eu tentava sempre, entendeu? Até tentava não ser eu mesmo, né? A minha tendência era sempre ficar caladão na minha, entendeu? Eu sempre gostava disso, de solidão, né? Então, pra mim, isso aí pra mim era o ideal, entendeu? Então eu buscava sempre sair dessa rotina. Então, mas era uma tentativa porque para as outras pessoas era fácil, para mim era muito difícil. Celso é pai de Everton, que tem síndrome de Asperger. Durante o tratamento, percebeu que também apresentava características parecidas com a do filho. Celso descobriu que tem o perfil de uma pessoa com síndrome de Asperger. A família tem um papel central fundamental, né? Quando a família recebe esse tipo de diagnóstico, ela é a figura central do tratamento. Você pode ter ótimos terapeutas, pessoas para darem todo o suporte para a família e para a pessoa, mas quem vai estar na linha de frente, no dia a dia com aquela pessoa que tem Asperger é a própria família. Então, a família funciona como um tradutor de tudo da vida daquela pessoa. Então, se você está numa festa e você está vendo que o teu filho está puxando um papo com uma criança sobre dinossauro e a criança está querendo subir e descer do escorrega, você é a pessoa que vai puxar o teu filho para o cantinho e vai falar assim: filho, olha a cara dele, vê se ele está com a expressão de quem está gostando. Ele está olhando para você ou ele está se mexendo, ele está querendo sair. Percebe que ele não está querendo mais esse assunto? Vamos mudar o assunto? Tenta brincar agora um pouco do que ele está puxando. Quer dizer, a família é a pessoa que vai, aos poucos, capacitando essa pessoa para ter esse tipo de leitura, apontando para a expressão facial do outro, apontando para o que o outro pode estar pensando ou querendo, apontando para quando a pessoa faz uma piada e todos do ambiente estão rindo, mesmo que você diz para o teu filho, quer dizer, mesmo que você não entendeu a piada que foi contada, na hora faz um risinho e quando chegar em casa me conta, eu vou te ajudar a entender o que ele quis dizer. Quer dizer, a família é a pessoa central para que essa criança ou esse adolescente consiga, aos poucos, ir entendendo o que norteia a vida social das pessoas que não têm essas características. Isso envolve um aprendizado, a pessoa pode aprender. Você tem no mundo todo Aspergers adultos, até bem-sucedidos profissionalmente, que contam essa trajetória de ir aprendendo. Se tiver capacidade e sorte de casar com alguém que faça esse papel, isso é um aprendizado que continua para a vida. Alguns pais se sentem meio perdidos, né, quando descobrem que o filho apresenta a síndrome de Asperger. No caso de vocês, o que vocês desenvolveram, assim, no convívio com o Everton? O que vocês desenvolveram para educá-lo? A partir desse momento a gente percebeu assim, que ele poderia ter a síndrome, mas ele não seria diferente. Seria tratado igualmente a todos. Se tivesse que brigar, a gente brigaria. Porque ele entendia tudo, na época ele não falava, mas ele entendia tudo que a gente falava. E repetia, ele sabia o que a gente estava falando. E até mesmo para impor regras, porque o limite, a gente ficou nesse ponto também, até que ponto a gente pode cobrar dele, né? Então aí eu falei assim, não, se falou que é normal, aí eu conversando com a doutora, ela falou, não, cobre normal como trata os outros. Se tiver que chamar atenção, então a gente chamava também. Não colocava ele como numa redoma. Entendeu? Porque até mesmo assim, por exemplo, assim, o contato maior de brincadeiras é com ela, né? Então, na brincadeira, então tem certa hora que a implicância dele com ela e ela implica com ele. Aí, às vezes, então implicando. Aí, até certo limite eu deixo. Porque ele vai encontrar pessoas lá fora que vão implicar com ele e muitas vezes aí fala, mas você está defendendo. Não, eu ensino ele a se defender. Entendeu? Você vai lá, fala com ela que não pode acontecer isso. Então, às vezes, eu chamo a atenção dela, mas para ele perceber por que eu estou chamando a atenção. E o que dizem os últimos estudos sobre a melhora na qualidade de vida das pessoas com Asperger? Tem muitos trabalhos mostrando o quanto esse percentual vem aumentando em termos de inclusão de trabalho, de casamentos até, provavelmente por múltiplos motivos.
Primeiro, porque o diagnóstico é feito mais precoce, a intervenção mais precoce ajuda. Segundo, porque uma vez que você conheça as sutilezas dos casos mais leves, você consegue auxiliar aquela pessoa a entender as dificuldades dela, e isso muitas vezes previne outros problemas a rebote. Se você pega alguém com Asperger que entende as suas peculiaridades, muitas vezes ele vai ficar menos ansioso, ele vai se sentir menos diferente e com menos propensão à depressão, por exemplo, porque ele vai entender as peculiaridades que ele tem e se ajudar e procurar maneiras de se ajudar. Todo mundo se envolveu, todo mundo se uniu para sair viver em função dele, a ensinar aquilo que ele tinha dificuldade. Porque ele não tinha dificuldade em aprender em sala de aula, em estudar, a ler, isso a gente não teve. Então, a dificuldade dele era conviver socialmente. Né? E saber que existe limite para tudo, né? Então, isso ensinou a gente, quer dizer, nos uniu. Então, nada mais gostoso quando chega do trabalho, que ele chega e fala: mamãe, eu te amo muito, mamãe. Então, isso é compensador. Não vão me achar nunca mais. Pessoas normais perdem pessoas autistas o tempo todo. A gente vai comprar um táxi pra você. Recebi aumento na universidade, sabia? 34 centavos na hora. Não é? 48 é interessante, porque quando você soma 4 com 8, você tem 12. E aí, se você inverter o 4 e 8, você tem 84. E se você diminuir 48, você chega a 36 e todos eles são múltiplos exatos de 12. E o 36 é interessante porque se você somar 3 e 6 dá 9, mas se você inverter, você vai ter o número 63, que menos 36 dá 27, e todos eles são múltiplos exatos de 9. Muitas vezes com 12, 13, 14 anos de idade, a gente começa a perguntar: eu tenho alguma coisa de diferente, o que é? E quando você diz o que é, muitas vezes é um grande alívio. É um alívio porque essas dificuldades no transcorrer da infância ficam mal entendidas. Será que eu sou menos inteligente do que os outros? Será que eu sou mais feio, por isso eu não tenho amigos ou namorada? Quando você explica as peculiaridades, e explica com a sabedoria de que a pessoa também não acha que ela é só isso, porque ninguém é só Asperger, ninguém é só depressivo ou tímido, as pessoas são muitas coisas, né? Você é um conjunto de coisas. Se a pessoa entende que eu tenho essas dificuldades, mas também tenho outras qualidades, eu posso funcionar melhor. E é interessante, quem se identifica como tal deve ter um grande alívio de entender as dificuldades e as facilidades. O que você aprendeu com essa experiência de ter uma filha Asperger? A não reclamar de nada da minha vida, sim. Eu só tenho a agradecer que ela evoluiu. E assim, eu sempre olho os casos mais graves. Então eu sempre sou bem-humorada, muito, sempre fui. Sempre fui, trabalho com show, trabalho com vídeo, sempre fui de trabalhar, de viajar, mantive meu ritmo de vida, consegui manter, tenho o apoio de algumas pessoas, da avó. Quer dizer, tem que ter esse apoio, né? Porque senão eu não conseguiria. Continuei a levar a vida. A Luísa tem o ritmo de vida dela em casa normal, como qualquer criança, levada, digamos assim. Então, você briga para ir tomar banho, briga para não comer muito, porque ela é uma gulosa. Se eu puder, eu tenho que trancar a cozinha. Literalmente, minha cozinha geralmente fica trancada, porque ela está começando a esconder coisa, está começando a pegar alimentos escondidos. Isso já até é um motivo para a gente dar uma reavaliada nela, porque possivelmente ela está começando a usar a teoria da mente. Que, por exemplo, a Luísa nunca tinha chorado na vida, soltado uma lágrima. É mesmo? Só em bebezinho, mas assim, nunca soltaram uma lágrima. Ela não tem muita reação à dor. E, recentemente, ela chorou com uma cena de novela. Copiosamente. Porque ela viu uma menininha sendo afastada da mãe. A cena da novela é essa. Então ela conseguiu entender o sistema, entender o sentimento. Coisa que nessa síndrome é um ponto fraco deles, né? É um ponto que não deveria ter. E o que significou para você ver a Luísa chorando? Olha, evolução, assim. Emoção e saber que ela está sempre evoluindo. Quais são, na sua opinião, os momentos assim fascinantes na vida do Everton?
Eu acho assim, o sentido de que ele tem, o amor que ele tem com a família, a ligação que ele tem com a gente, né? Então o maior prazer dele é que estejam todos em casa. Quando chega todos, é que ele vê que reuniu todos, aí ele falando, já está todos em casa. Aí, então ele festeja e chama para que todos se abracem. De novo? A gente vai fazer lanche aqui? Ah, depois, tchau. Tchau! Tchau, tchau.